Boa noite a todas. Eu e minha esposa Marta, do Grupo de Agricultura Natural, preparamos um material para vocês, em que a gente vai abordar alguns temas que é do nosso dia a dia e que muitas vezes a gente não se dá conta dessa importância que são os alimentos de forma geral, tanto os industrializados até os que a gente consome da agricultura. Então, nosso tema é viver ou morrer, uma questão de escolha alimentar. Pode passar. Nosso objetivo aqui vai ser o seguinte, não vai ser nada de que a gente queira falar, tem que fazer assim ou tem que fazer assado, não. O que a gente quer aqui é despertar as pessoas para o cuidado com a alimentação e a atenção naquilo que consome, evitando com essas atitudes doenças graves no futuro. Então, é que seja uma coisa crítica, que você analise aquilo que você vai comer. Não simplesmente porque você viu uma propaganda, alguém disse que é bom, e você não foi saber se realmente é bom para você. Simplesmente você vai lá e come. Então, é para despertar para isso. Então, os pontos que serão abordados hoje aqui serão os alimentos industrializados, os transgênicos e agrotóxicos e a agricultura natural. Vamos começar então com os alimentos industrializados. Nos alimentos industrializados, nós temos os conservantes. O que são os conservantes? São os aditivos que impedem ou retardam a alteração dos alimentos provocada por micro-organismos e enzimas. Assim, para o alimento não se deteriorar rapidamente, a indústria coloca esses conservantes, que eles podem ser de duas formas. Os conservantes naturais, que é o sal, o açúcar, o vinho e o vinagre. Todos esses elementos, que são, pelo nome já naturais, todos já conhecem, não traz nenhum problema para a saúde, porque por serem naturais, claro, dentro de um limite de quantidade, não fazem mal. E temos os conservantes sintéticos, que tem o sorbato de sódio, nitrito de sódio, nitrato de sódio, ácido cítrico, ácido lático, dióxido de enxofre e diversos outros tipos. Todos esses sintéticos e artificiais são feitos em laboratório de forma artificial, então não tem nada de natural nesses conservantes. Aqui vai um vídeo que vai explicar tudo isso que a gente falou até agora. Eles estão presentes na margarina, molhos, queijos, carnes, em vários alimentos. Os conservantes fazem o produto durar mais, mas se consumidos em excesso podem provocar doenças. Saiba como evitar este risco na reportagem de Ellen Vilela. Eles fazem parte da composição dos alimentos industrializados. Tem a função de impedir a proliferação de fungos e bactérias. O uso na alimentação é controlado pela vigilância e outros órgãos de saúde. Os principais aditivos químicos são ácido benzoico, ácido bórico e dióxido de enxofre. Síria é um exemplo de mulher moderna às voltas com a falta de tempo para cozinhar. Por isso, muitas vezes no cardápio tem mais produtos industrializados. Você precisa, e às vezes não te dá tempo de ficar fazendo todas as coisas, né? Então você pega o que está na mão, está mais fácil. Eu ainda procuro ler muito o que vai, mas como você está sempre correndo, né? E para muita gente, não tem escapatória. Eu me preocupo em observar as marcas, o que elas estão oferecendo, mas é difícil hoje em dia, tudo tem conservante, né? Pois é. E aí a gente vai para fruta, verdura com medo de veneno também, né? Adubo demais também é complicado. Eles estão cada vez mais ao alcance das mãos. Bolachas recheadas, salgadinhos, iogurtes, refrigerantes, molhos e enlatados. O uso exacerbado de conservantes, o que vai acontecer? Pode levar a pessoa a ter um problema ou uma patologia, porque ele é carcinogênico, dependendo da quantidade que vai se usar. E também já tem estudos que relatam que um tipo de conservante usado no sorvete, bolachinhas, salgadinhos, ele acentua os sintomas de hiperatividade em criança.
Boa noite, pessoal. O nosso grupo, ele começou a pesquisar mais profundamente sobre alimentação, né? E o que nós notamos? Nós notamos que as pessoas, elas não se atentam ao que elas ingerem, ao que elas compram e ao que elas comem, né? Quando nós falamos em alimentação, nós lembramos, em primeiro lugar, do supermercado. Nós não pensamos no campo, na lavoura, no agricultor, enfim. Eu preciso comprar comida, eu vou para o supermercado, certo? Então, hoje nós estamos tendo a oportunidade de conhecer um pouco do que tem no supermercado, né? E ver o quanto a nossa alimentação ela se tornou perigosa. Os conservantes, por exemplo, os sintéticos, né? Os que não são os naturais, eles se acumulam no nosso corpo e o nosso organismo não sabe o que fazer com eles. Eles não são nem eliminados e nem utilizados, ou seja, eles vão se acumulando dentro do organismo e vão criando aí doenças, né? Que a gente já conhece hoje em dia, que tem muitas. Então, é o que está escrito aqui. Nosso organismo não reconhece os conservantes químicos sintéticos utilizados pela indústria e não consegue utilizá-los para nada em nosso corpo. Depois dos conservantes, nós temos os corantes. Para que servem os corantes? Os corantes eles servem para dar cor aos alimentos e às bebidas, né? Assim como os conservantes, nós temos os naturais e nós temos os artificiais, que são os sintéticos, né? Os naturais nós temos o urucum, o caramelo, a clorofila, que vem das plantas, né? A cochonilha. A cochonilha é um tipo de bichinho parecido com um pulgão que dá na lavoura, né? Na alface, na rúcula, enfim. Ele é utilizado para fazer corante natural, corante vermelho, né? E temos também os corantes artificiais, que são esses daqui. Aqui nós estamos trazendo alguns, tá? O que nós estamos colocando aqui são alguns, existem mais, certo? Dióxido de titânio, eritrosina, o vermelho, o azul brilhante, o amarante, o verde, o tartazina. Todos esses corantes industrializados, os sintéticos, eles são assim campeões em provocar alergias. Então, muitas vezes a pessoa desenvolve uma asma, uma alergia de pele e não sabe por quê, tá? Provavelmente pelos corantes, tá bom? Aqui nós vamos ver mais um vídeo agora sobre os corantes, explicando o que é. Entre os tipos de corantes está o orgânico sintético artificial, muito comum em alimentos consumidos todos os dias. Na hora de comprar o produto, você pode conferir na embalagem se ele foi colorido artificialmente. O corante artificial de cor vermelha é usado em alimentos à base de cereais, balas, laticínios, recheios, sobremesas, xaropes para refrescos, refrigerantes, geleias. Pode causar hiperatividade em crianças, eczema e dificuldades respiratórias. Os corantes naturais são provenientes de animais e plantas. Esses são os mais saudáveis. Pode passar. Agora aqui a gente vai ver um outro vídeo onde fala, que vai detalhar melhor sobre, aqui é um exemplo das barrinhas de cereais, que todo mundo acha que é uma solução ótima e saudável para aquele lanchinho da tarde e que a indústria trouxe como uma salvação. Então aqui ela vai detalhar bem e explicar bem sobre um exemplo das barrinhas de cereais. Hoje em dia todo mundo tem pressa, né? Não sai da frente do computador por nada, fica trabalhando. E aí quando vê tá morrendo de fome, e aí faz o quê? Tira do bolso uma barrinha de cereal e acha que tá tudo certo. As barrinhas quando chegaram no mercado, todo mundo comemorou, né? Nossa, finalmente um lanchinho saudável, a gente não precisa ficar comendo biscoito recheado no meio da tarde, não precisa comer salgadinho de pacote, putz, que legal, baixa caloria, fibras. Será que é isso mesmo? Vocês já leram a lista de ingredientes? Não ler a lista de ingredientes de um produto alimentício antes de comer é a mesma coisa que assinar um contrato sem ler as letrinhas pequenas. Dá uma olhada nessa barrinha aqui, por exemplo. Aqui na frente está escrito coco, iogurte, creme de limão e chocolate ao leite. E aí tem a imagem do coco fresco, do limão fresco, da barra de chocolate. Mas aí você vai ler a lista de ingredientes. O segundo ingrediente é uma cobertura sabor de chocolate ao leite.
O limão é desidratado, o iogurte é leite fermentado em pó e tem aroma sintético idêntico ao natural de coco. Então, quando a gente lê as letrinhas pequenas do contrato, é que a gente realmente sabe o que a gente está assinando. Em qualquer produto alimentício que você compre, a lista de ingredientes vai estar sempre na ordem decrescente de quantidade. Ou seja, o primeiro ingrediente está sempre em maior quantidade, o segundo um pouco menor, o terceiro um pouco menor e os últimos da lista normalmente são aditivos, mas antes dos aditivos vem os ingredientes que estão em quantidade menor. Nessa barrinha aqui, por exemplo, o primeiro ingrediente é uma cobertura sabor chocolate meio amargo. Mas não é uma barra de cereal? Não deveria ser cereal o primeiro ingrediente? Não é o caso. Nessa outra barra aqui, que diz que é uma barra de cereais morango com chocolate, o primeiro ingrediente é o xarope de glucose. Sabe o que é xarope de glucose? Parece uma cola. É um negócio extraído do milho. É uma espécie de açúcar viscoso. Se você vai ver, ao longo da lista de ingredientes aparece o açúcar em outras formas, várias vezes. Esse aqui começa com glucose, mais pra frente tem açúcar, cobertura sabor chocolate que também tem açúcar. O açúcar ainda pode aparecer na forma de maltodestrina, açúcar invertido. Açúcar é o que não falta em barrinhas de cereais. A cobertura sabor chocolate que aparece aqui é um chocolate que tem mais gordura hidrogenada, ou seja, tem gordura trans. E aí você vai ver na tabela nutricional, não aparece gordura trans, zero gordura trans. Mentira! Se na lista de ingredientes tem gordura vegetal, é porque tem gordura trans. A gente faz o que então? Leva um advogado para o supermercado? Olha, eu acho que a gente tem 3 alternativas. Uma delas é procurar uma barra de cereal que tenha uma lista de ingredientes mais favorável ao contrato que a gente quer assinar. O primeiro ingrediente tem que ser um cereal integral. No caso dessa barra aqui, que é uma barra de granola, o primeiro ingrediente são grãos inteiros de aveia. Isso é legal. Isso aqui são crispes de arroz, que eu peguei numa feira de ingredientes para a indústria de alimentos. Você pode ver que isso aqui não é integral. Isso é o que mais tem em barra de cereal. Mas não basta que o primeiro ingrediente seja um cereal integral. É legal você ver em que posição estão os açúcares na lista de ingredientes. Nessa barra de granola aqui, apesar de ter uma aveia integral como primeiro ingrediente, o segundo ingrediente é o açúcar. A segunda opção é fazer a sua própria barrinha. Da mesma forma que você pode fazer sua granola em casa, como eu mostrei no outro vídeo, dá para fazer barrinha de cereal em casa. Eu não vou mostrar hoje como faz, porque eu ainda não testei uma receita. Se você não achar nenhuma barrinha de cereal pronta, legal, no supermercado, e também não quiser fazer sua barrinha em casa, eu sugiro que você pegue o alimento mais prático que existe nesse mundo para aquela fome no meio da tarde. Banana. A embalagem é biodegradável, uma banana prata chega a ter mais que 12 de fibra. Esse tipo de barrinha aqui. Tá com fome? Manda ver uma banana. Então, como ela estava nos dizendo aqui no vídeo, né? Quando a gente pega um produto na mão e a gente vira para ler a lista dos ingredientes, a quantidade dos ingredientes são posicionadas de acordo com a sequência na lista. Então a gente pega lá um biscoito. O primeiro ingrediente que tem lá é o açúcar. Isso quer dizer o quê? Que a maior parte daquele biscoito é açúcar, certo? E assim por diante, tá? Então toda vez que a gente for comprar alguma coisa, a gente deve virar o rótulo e ler o que tem dentro, certo? Isso acontece muito com os pães, por exemplo. Tem vários tipos de pães. Tem aqueles pães integrais, 7 grãos, 12 grãos e muitos grãos. Só que quando a gente vira e vai ler os ingredientes, nós vemos que não é bem assim. A maioria dos pães integrais, quando a gente olha a parte de ingredientes, não leva farinha integral. Então, se ele não tem farinha integral, ele não é integral, certo? Então, a gente precisa sempre prestar atenção nisso, tá? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o açúcar, né? Então, o açúcar, ele consumido na quantidade certa, ele não causa nenhum problema à saúde. O problema é o excesso. E o problema da alimentação de hoje é a substituição desse açúcar, né? Porque as pessoas aprenderam que não podem consumir açúcar, então elas consomem o que substitui. Por exemplo, os adoçantes. Quem tem problema de diabetes
não pode consumir o açúcar e acaba consumindo os adoçantes. O que acontece? Os adoçantes, eles são artificiais, né? Então, eles também não são metabolizados pelo nosso corpo. Temos ali. O que é o açúcar? Açúcar são carboidratos cristalizados comestíveis como sacarose, lactose e frutose. Então, o açúcar do nosso organismo, ele se converte em energia, tá? Por isso ele também é necessário ser consumido. A sacarose é o tipo de açúcar que provém da cana-de-açúcar, que é o que faz o açúcar mascavo. A lactose é o açúcar do leite e a frutose é o açúcar das frutas. As frutas já contêm açúcar, né? E nós temos o principal substituto do açúcar natural é o aspartame, que é um aditivo alimentar utilizado justamente para substituir qualquer tipo de açúcar. Agora nós vamos ver um vídeo falando sobre o açúcar. Carboidrato é tipo macarrão, é isso? Arroz. Carboidrato? Carne? O que mais é carboidrato? Batatinha. Pão. Açúcar é carboidrato? Açúcar, eu acho, não. Não sei. Açúcar é carboidrato? Não. É. Então, aqui dá para ficar bem claro e perceber como que a indústria trabalha isso. Consumir açúcar demais faz mal. E como que as indústrias, por exemplo, de fast food ali, trabalham isso? Em vez de elas colocarem na tabela nutricional deles que tem açúcar e a quantidade, eles substituem a palavra açúcar por carboidrato, que na verdade é açúcar também. Então, fica meio que para as pessoas não entenderem ou não terem noção de quanto de açúcar que elas estão consumindo. E isso é uma prática assim, geral em todos os fast food. Então, vamos ver o próximo slide, onde vai ter mais um pouco de informação sobre o açúcar. Se o computador deixar. Vê se no espaço agora. Agora acho que ele vai. Passa para o próximo. Aí. Sempre quando eu passo um vídeo ele está travando. Não é naquele mesmo, é esse mesmo. Pode dar play. Quantos saquinhos de açúcar vocês acham que tem dentro dessa latinha? Nenhum. Acho que tem 3. E se eu te contar? Segura aí, tem 7 saquinhos numa latinha dessa. Absurdo. 7? Nossa Senhora. Se uma pessoa beber uma latinha de refrigerante por dia durante 7 dias, ela está consumindo 259 gramas de açúcares aproximadamente. É bastante. Muito. Você acha muito, Silvia? Muito. Isso é absurdo. Bom, uma pessoa que consome uma latinha de refrigerante por dia durante um mês, ela está consumindo 1 quilo, 110 gramas de açúcar aproximadamente. Muito açúcar, né? 1 quilo 110 é muito açúcar. Então aí ficou bem claro como que a indústria trabalha de deixar as coisas camufladas. A gente toma um refrigerante e não tem ideia de quanto açúcar está consumindo. Pode passar. Então, aí a gente pode ver que você sabia, o consumo excessivo de açúcar contribui para a morte de 35 milhões de pessoas por ano no mundo. Então, daí dá pra gente fazer alguns pensamentos, né? Quando, sei lá, aparece na televisão que tem a gripe e que um monte de gente está morrendo e precisa vacinar porque 200 mil pessoas morreram no mundo. Aí você vê que num ano
morrem 35 milhões no mundo por causa de açúcar. Então, quer dizer, é uma coisa alarmante. Então, a nossa intenção é realmente essa, de alertar as pessoas, de conscientizá-las do que vocês estão consumindo no seu dia a dia. Coisas que a indústria deixa camuflada e não permite que a gente tenha, assim, esclarecimento. Simplesmente a propaganda que aparece na TV fala para você, vamos abrir a felicidade, que é o que a Coca-Cola faz, e você, legal, deve ser bacana, eu gosto, e toma, assim, vou tomar um montão, que é gostoso e tal. Então, isso é para alertar. Agora vamos falar um pouco de alimentos industrializados, o aspartame. Então, o aspartame ele foi criado para substituir o açúcar, né? Então, a indústria é muito inteligente. Bom, muitas pessoas não podem consumir o açúcar, então vamos criar uma alternativa para substituir o açúcar e também para ganhar dinheiro em cima disso, certo? Então, o aspartame, o que é o aspartame? Ele é fabricado a partir de uma bactéria chamada E. coli, né? Então, o que eles fazem com essa bactéria? Eles alimentam essa bactéria com uma determinada toxina e essa bactéria defeca o aspartame. E esse aspartame é utilizado nos adoçantes, no refrigerante. Todos os refrigerantes contêm o aspartame, tá? O aspartame, olha que coisa interessante. A pessoa tem diabetes e usa o substituto do açúcar, certo? Só que o aspartame ele é mortal para o diabético, porque ele causa vários tipos de doenças, né, que no diabético não tem como reverter, tá bom? Além disso, ele causa câncer, ele causa deformidade em bebês, ele causa infertilidade, tanto é que a gestante ela não pode de forma alguma consumir adoçante que contenha esse aspartame. Bom, nos rótulos dos refrigerantes nós temos lá escrito aspartame, só que como a maioria das pessoas desconhece o que o aspartame causa, elas continuam consumindo, tá? Então aqui alguns exemplos, né, de onde nós encontramos o aspartame. Nos adoçantes, então nós temos aí o Zero-Cal como exemplo, ele contém o aspartame, e tem muitos outros também que contém, tá? Aqui só tem alguns exemplos. Nos iogurtes, o Activia, por exemplo, tem o aspartame, tá? O Activia e muitos outros. É só pegar o potinho, virar e ler, e a gente vai encontrar lá o aspartame. Todos os produtos light têm o aspartame, certo? Refrigerantes. Coca-Cola Zero, por exemplo, tem uma boa quantidade de aspartame. O Trident, que é o chicletinho, né, tem aspartame, tá? Então são alguns exemplos só para a gente ter uma ideia, né? Conhecer como é que tá bom? Agora nós vamos falar um pouquinho da gordura trans. Criada pela indústria para aumentar o prazo de validade dos alimentos e deixá-los mais saborosos, crocantes, macios. Ela se tornou um dos maiores problemas da alimentação moderna. O nome da vilã, gordura trans. Vamos conversar com o cardiologista Ciro Jones e a nutricionista Nádia Costa. Para começar, o que é gordura trans? É uma gordura mais barata de ser utilizada pela indústria, é uma gordura que vai dar essa consistência mais crocante, mais saborosa, para deixar o alimento industrializado mais saboroso, aumentar as vendas, né? Na verdade, a gordura trans ela é uma gordura vegetal que sofreu um processo de hidrogenação para que ela fique um pouco mais macia. A partir dos anos 80, a gordura trans tomou conta de diversos alimentos. Principalmente os alimentos industrializados. Então, aqueles bolos prontos, aqueles pãezinhos recheados, por mais que no rótulo venha escrito zero gordura trans, é zero gordura trans na porção. Mas na embalagem, nos ingredientes, se tiver gordura vegetal hidrogenada, óleo vegetal hidrogenado, é uma gordura trans. Então, evitar ingerir esses alimentos. O médico do coração é enfático quanto aos cuidados que devemos ter. A gente, além de ler os rótulos de tudo aquilo que a gente consome, a gente tem que ter um espírito crítico. Diante dos riscos que enfrentamos, a nutricionista alerta. É altamente maléfico à saúde, né? Tem um efeito muito nocivo. A gordura trans está diretamente relacionada com doenças cardiovasculares.
E ainda está relacionada com depressão, transtorno bipolar, toda essa parte de doenças cerebrais também está bem relacionada com ingestão de gorduras ruins, gorduras saturadas, gorduras trans. Bom, aqui deu para ficar bem claro, né, sobre outro problema que nós temos nos alimentos industrializados, que é a gordura trans. E que, mais uma vez, a indústria vem e arma um esquema para tentar, desde a mobilização que teve contra a gordura trans, todo mundo coloca gordura trans 0%, 0 grama, bem grande na frente da embalagem. Mas você vira o produto e tem lá gordura vegetal hidrogenada nos ingredientes. É a gordura trans. E por que eles colocam na frente que é 0 gramas? Porque eles consideram a porção. Por exemplo, você tem um pacote de bolacha que tem 20 bolachas, eles estão contando a porção do recheio de uma bolacha só. E aí eles dizem que não tem gordura trans. Mas para fazer todo o produto, tem a gordura vegetal hidrogenada, que é a gordura trans. Então, a indústria tem essa coisa de baratear o custo do produto dela ao máximo e deixa bem claro para a gente o seguinte: elas não estão interessadas na nossa saúde, elas estão interessadas no nosso dinheiro. E nós chegamos até aqui, e chegamos quase que na metade, porque muita gente aqui deve estar pensando assim, mas isso não tem mais como reverter? Mas isso, como que eu vou batalhar contra isso? Nós somos consumidores, o que as indústrias querem é o nosso dinheiro. Se a gente tem o poder de escolha, basta a gente ser crítico e escolher os melhores produtos para nós. Então vamos passar para o próximo, que é você saber. Agora vamos falar de uma outra coisa, o alumínio. O alumínio contido nos alimentos que foram armazenados, então aí a gente coloca desde latinha de refrigerante de alumínio, desde aqueles outros produtos tipo Tetra Pak, que também tem alumínio. Eles envasados e conservados em latas podem provocar intoxicação, causando doenças como o mal de Alzheimer. Então, fora a forma como eles são armazenados, até, por exemplo, a panela de alumínio que você tem em casa. Você pode jogar fora aquela panela. A melhor forma de você cozinhar são nas panelas de vidro, depois vem as de ferro e depois as de inox. As de alumínio você pode jogar fora, porque quando você esquenta a sua comida lá, ela vai soltando alumínio e com o passar dos anos você vai acumulando esse alumínio no organismo. E aí que pode dar intoxicação e causar doenças como o mal de Alzheimer. Vamos passar. Então chegamos ao fim dos alimentos industrializados, onde a gente precisa aprender a ler os rótulos dos produtos, que a gente seja crítico nas escolhas daquilo que a gente vai comer e que a gente compare os ingredientes e não apenas as marcas e os preços dos produtos, porque tem muita coisa no supermercado que você olha a marca ou o preço e você fala, essa marca, sei lá, nunca ouvi falar, ou então, esse preço aqui é mais caro ou mais barato, eu estou acostumado a comer melhor. Mas se você comparar os ingredientes, às vezes o mais barato é melhor para você do que o mais caro que você está acostumado a comprar. E vamos passar para um outro tema, que agora são os transgênicos. Os transgênicos são aquelas sementes que tiveram genes estranhos de qualquer outro ser vivo inseridos dentro delas, o que jamais aconteceria normalmente na natureza. Então vamos ver o que seria isso. Aqui tem um vídeo que vai explicar para vocês o que é o transgênico. O que são alimentos transgênicos? Alimentos transgênicos são aqueles que contêm genes estranhos àquele alimento, especificamente. É um cruzamento genético de espécies que na natureza, de forma natural, jamais aconteceria. Qual é a grande preocupação das organizações de defesa do consumidor? É que existem vários estudos e várias evidências relacionadas a impactos à saúde, ao meio ambiente e à saúde, especialmente do trabalhador e do consumidor, no contato direto com alimentos transgênicos. Os agrotóxicos nos alimentos causam muitos problemas à nossa saúde, podendo levar a câncer, a alergias, intoxicações bastante graves. É a mesma coisa que está acontecendo agora com os transgênicos. Os transgênicos vieram mais recentemente,
não por acaso, são fabricados pelas mesmas empresas que fazem grande parte dos agrotóxicos que ainda aparecem muito, são usados no Brasil. Então, para a gente entender aqui, os transgênicos e os agrotóxicos, eles estão diretamente ligados em que sentido? Pelas empresas que produzem esses produtos. Então você tem as grandes empresas de agrotóxicos, por exemplo, como a Monsanto, a Bayer. Aqui mais para frente eu vou citar umas 5, 6 maiores empresas do mundo que produzem esses produtos. E elas começaram mais ou menos há uns pouco mais de 10, 15 anos atrás com os transgênicos, que é a criação de sementes híbridas. Quer dizer, eles em laboratório, eles cruzam, por exemplo, uma semente de uma planta, vamos dizer, qualquer planta que você vai cultivar, soja, por exemplo, e tem um tipo de praga na lavoura. Eles vão lá e detectam que, por exemplo, um gene do porco é resistente a essa praga na lavoura. Eles pegam esse gene do porco e colocam na soja. Isso é um transgênico. Aí eu pergunto para vocês, o que relação que tem a soja com o porco? Em que momento na natureza um porco vai cruzar com uma soja? Em nenhum momento. Naturalmente isso não vai acontecer. E esse é o grande risco. Porque você vai estar consumindo um alimento que tem um gene estranho que, digamos assim, que Deus não criou, que o homem criou em laboratório. E isso vai para a plantação. E isso, para essa plantação crescer, ela tem que usar o agrotóxico também para germinar, para poder ser colhida. E aí, mais uma vez, a indústria utiliza o quê? A mesma empresa que faz o transgênico é a que vende o agrotóxico. Olha que interessante, ela quer ganhar duas vezes. Ela chega para o agricultor, dá o transgênico, e aqui está o produto de agrotóxico para você utilizar, porque senão sua semente também não vai para frente. Onde já viu crescer soja com porco? Não vai crescer, tem que usar o veneno para poder crescer. E assim eles criam esse sistema para quê? Mais uma vez, não interessado na nossa saúde, interessado no nosso dinheiro. Então, agora do transgênicos, alguém já viu o símbolo que identifica um produto transgênico? Pode levantar a mão quem já viu. Que bom, bastante gente já conhece, então. Então vamos ver qual que é o símbolo. Esse é o símbolo do transgênico. Então esse símbolo você encontra no supermercado, nos produtos que contêm alimentos transgênicos. Sendo que nos ingredientes deles, se tiver 1% de transgênico, ele tem que ter esse símbolo. Mas um alerta, muitos produtos no supermercado ainda não estão com esse símbolo, e se você olhar no rótulo deles, tem lá, por exemplo, amido de milho. Todo amido de milho no Brasil é transgênico. Você pode ir na prateleira lá onde tem maisena e tudo mais, todos são transgênicos. Então como que pode um produto industrializado que tem um amido de milho, por exemplo, uma sopa daquelas de pozinho que você vai fazer, lá primeiro o ingrediente que tem amido de milho, e ela não tem o símbolo de transgênico. Então é aí que a gente tem que analisar. Pô, se tem amido de milho, esse é transgênico, mas não tem o símbolo. Pode passar. Aqui vai explicar mais um pouco sobre o transgênico. Pelo princípio da precaução, que está assegurado, inclusive, no Código de Defesa do Consumidor, nós temos direito a saber quais alimentos já são fabricados com transgênicos e quais não são. Tem uma rotulagem, que é um grande T, dentro de um triângulo bem amarelo. Procura esse T. Qualquer alimento que tenha mais de 1% na sua composição de ingredientes transgênicos ou geneticamente modificados, deve ter essa rotulagem. O ideal mesmo, além de você procurar essa informação e evitar transgênicos, é preferir consumir alimentos orgânicos. Claro, às vezes os alimentos orgânicos são mais caros na gôndola do supermercado, na prática para você. Mas se você optar em comprar em feiras orgânicas de rua ou até entrega diretamente do domicílio, às vezes esse alimento orgânico, que é muito mais saudável, não é tão mais caro do que o alimento tradicional. E o que é melhor, você economiza bastante com remédio, com
saúde, porque está comprovado que os alimentos orgânicos, eles são muito mais saudáveis do que os alimentos cheios de agrotóxicos e alimentos transgênicos. Então aí, acho que ficou claro para vocês entenderem, né, do que se trata o transgênico. E aí a gente vai ter mais uma tela aqui, que é Você Sabia? O Brasil é o segundo maior produtor de transgênico do mundo. O primeiro é nos Estados Unidos. Vamos ver mais um vídeo, falando mais um pouco dos transgênicos, agora de forma um pouco mais atual. O primeiro-ministro francês Jean-Marc Ayrault anunciou nesta quinta-feira que, se o perigo dos organismos geneticamente modificados for comprovado, a França vai defender a sua interdição. A declaração foi feita após a publicação de um estudo pela revista Food and Chemical Toxicology, mostrando tumores do tamanho de bolas de ping-pong em ratos alimentados com milho transgênico da empresa americana Monsanto. S'agissant des OGM, la publication d'une étude par des chercheurs français. Com relação aos transgênicos, a publicação de um estudo realizado por cientistas franceses questionando a segurança em longo prazo do milho NK603 provocou o encaminhamento imediato da Agência de Segurança Sanitária e da Autoridade de Segurança Alimentar Europeia. O estudo revelou que os animais alimentados com milho transgênico morrem antes e sofrem de câncer com mais frequência do que os demais roedores. A consequência pode ser uma intoxicação crônica a longo prazo, que pode afetar fígado e rins e causar câncer de mama se estes fenômenos hormonais acontecerem em seres humanos. A Associação Francesa de Biotecnologias Vegetais, que é favorável aos transgênicos, reagiu assegurando que até agora nenhuma pesquisa revelou efeitos tóxicos em animais. Já o grupo Monsanto afirmou que é muito cedo para fazer comentários a respeito. Então vocês viram como a coisa é grave. Lá na Europa e em outros países, os transgênicos já são totalmente proibidos. Eles não utilizam, não querem nem que entre isso no país deles. Enquanto aqui no Brasil, nós somos o segundo maior do mundo em produção de transgênicos. Olha a gravidade e o risco que a gente está correndo sem a gente saber. Sem a gente ter essa noção. Ninguém avisa a gente desse tipo de coisa. Pode passar. Então tá aí, só para a gente ver detalhes do estudo que saiu esse ano, que os ratos alimentados com milho transgênico foi o primeiro teste que eles fizeram a longo prazo, desenvolvendo tumores em diversos órgãos, além de problemas nos rins, fígados e esterilidade. Então vamos ver o próximo slide aqui. Quais os produtos que possuem transgênico? Então nós temos todos os óleos de cozinha, que são de canola, de soja e milho, industrializados que levam milho ou soja na composição, pães, bolos, salgados e biscoitos industrializados que possuem o milho, a soja ou a batata nos seus ingredientes, o amido de milho e a lecitina, que é a lecitina de soja. Os temperos em pó, aqueles quinoa, aqueles sazon, todos têm, e seus derivados. Então agora aqui a gente vai ver, isso foi ontem, eu fui no supermercado e a gente mesmo fotografou. Coisas que talvez vocês estão vendo aí e falam, isso aqui eu estou acostumado a comer, isso aqui eu já comprei ontem. Você pode ver que todos eles têm... Você tem ali, bolachas creme cracker, bolacha de maisena, salgadinho, todos os salgadinhos são transgênicos. Maionese, você tem aqueles bolo de caixinha, bolo pronto. Então você pensa em praticidade, você pensa em alimento ruim. Então você ganha no tempo e perde em saúde. É isso que você tem que colocar na balança. Então vamos passar aqui, que agora a gente vai falar só um pouquinho aqui dos transgênicos nos óleos de cozinha. Canola. Alguém usa óleo de canola aqui? Opa, ninguém vai levantar a mão? Ah, não. Tem até médico que chega para o paciente e fala assim, olha, compra o óleo de canola que é bom. Médico não sabe nada de nutrição, tá? É o seguinte, canola
é um novo nome que eles deram para couza. É um tipo de mostarda que foi utilizada para a produção do agente mostarda, que é um gás letal usado de forma terrível nas últimas grandes guerras mundiais. Então você imagina assim, acabou a guerra, o que essa grande empresa que inventou esse gás mostarda aí vai fazer? Pô, vamos ter que transformar isso em alguma coisa. Pô, vamos transformar em alimento. Vamos fazer como? Pode passar aqui que vai mostrar como que eles fizeram com esse agente mostarda. Primeiro que canola, você lê o nome e tem uma florzinha, né? Ali, ó, tem uma florzinha no rótulo, aí você fala, florzinha de canola. Não, canola não é nem vegetal. Canola é uma sigla de Canadian Oil. Então eles inventaram esse nome canola. Porque foi lá no Canadá, que é onde eles plantam essa planta que se chama óleo de Lear, é um transgênico da couza natural, que ele é desenvolvido para remover a maior parte do ácido erúrcico, que é altamente tóxico. Esse ácido aqui que faz o gás mostarda. O que eles fizeram? Eles tiraram o máximo que eles conseguiram, pediu para o governo, olha, agora eu tenho um produto aqui, ó, mais ou menos, mas eu preciso vender ele, dá para a gente autorizar ele como óleo de cozinha? Ah, beleza. O governo está assim com as grandes empresas. E aí coloca esse produto no mercado e faz uma propaganda na TV, óleo de canola, é a melhor coisa que tem que ser. Aí você vai lá e compra óleo de canola. Aliás, o óleo vegetal é uma coisa cultural. Porque se você olhar um pouco mais para trás, seus avós, seus bisavós, eles cozinhavam com o quê? Com banha de porco. É muito mais saudável uma banha de porco do que um óleo vegetal. Quem foi que falou para você que o óleo vegetal é melhor do que banha? A propaganda na TV. Isso é uma coisa boa? A TV disse que é, então eu vou consumir. Mas não é. Você tem que pesquisar para saber o que é. Então vamos ver aqui. Então só concluindo, o óleo couza, ele é tão tóxico que nem animais e insetos não o ingerem. Então agora sim, para não deixar todo mundo preocupado, vamos ver o que dá para substituir esse óleo. Tá aí. Quais os melhores óleos podemos consumir? O melhor óleo para cozinhar é o óleo de coco. Esse óleo de coco, ele sim é 100% natural. Porque se você pegar no rótulo atrás dele, está escrito assim, óleo de coco. Não é nada. Coco você conhece. Aliás, você pode até fazer em casa. Se você pegar o coco e cozinhar ele, você vai extrair o óleo dele, você pode cozinhar com aquele óleo, não tem problema nenhum. E é claro, para quem não encontra, ou de repente acha que é caro demais, porque depende da quantidade que você vai utilizar de óleo, você pode usar a banha de porco, que é mais saudável do que o óleo vegetal. E assim a gente finaliza essa parte dos transgênicos e vamos começar com agrotóxicos. O que é o agrotóxico? São os produtos utilizados na agricultura para controlar insetos, doenças ou plantas daninhas que causam danos às plantações. Os agrotóxicos também podem ser chamados de defensivos agrícolas ou agroquímicos sem alterar o seu significado. E a gente tem essa campanha permanente contra o agrotóxico e pela vida. Essa é uma campanha que tem no Brasil inteiro, que vai diretamente contra essas grandes empresas que fazem os agrotóxicos. E agora a gente vai ouvir um áudio de um jornalista em 2011 que ele fala sobre os agrotóxicos. Ele deu uma entrevista na rádio CBN. Aí você pode clicar em cima do íconezinho ali que ele vai dar play. Aí. Vários princípios ativos banidos parte do mundo que circulam impunemente no Brasil, porque o lobby dos agrotóxicos, que é poderoso, que movimenta recursos vultosos, o Brasil é o campeão mundial de agrotóxicos, nenhum outro país pulveriza na lavoura tanto agrotóxico quanto o nosso. Esse setor movimentou no ano passado mais de 7 bilhões de dólares em venda de produtos. Questiona na justiça com sucessivas petições, com embargos, profilando processos. Então, a reavaliação toxicológica da Anvisa fica amarrada às injunções do judiciário. O que está em jogo agora? Está para ser decidido nos próximos dias a forma como o Brasil se posiciona em relação ao princípio ativo chamado metamidofósforo. Esse ano, questionou uma resolução da Anvisa proibindo
proibindo a venda e o uso de metamidofose no Brasil. O que é esse palavrão? É o princípio ativo de um agrotóxico usado nas lavouras de soja, de batata, de feijão, tomate, trigo e algodão. Quais são os problemas causados pelo metamidofose? Entre outros, atinge sistema nervoso central, dano de memória, lapso de memória em crianças, perda de movimentos, prejuízo ao movimento das crianças principalmente, reduz imunidade no organismo, causa desregulação hormonal, sistema reprodutor pode ser comprometido, pode haver complicações no embrião das gestantes, ou seja, é um veneno que foi proibido em países como Estados Unidos e China, que, veja, são bem diferentes na forma como vetam circulação de produtos. Países da Europa, a comunidade europeia toda, e países da África. Mais uma vez, são países bem distintos, ou blocos de países bem distintos, na forma como vetam circulação de produtos. O Brasil tolera. Então aí ele deu uma explicação. Você vê que no resto do mundo não se usa esse produto. E o Brasil está deixando rolar. Vamos passar agora, vamos ver um videozinho rápido. No Paraná, o aumento da produtividade nas lavouras de soja expõe um perigo. É o descontrole nas aplicações de agrotóxicos. A cada ano, aumentam as pulverizações e o risco no campo. Quarta aplicação de agrotóxico para garantir a safra de trigo. Cada ano aparece uma praga diferente, para cada praga um produto diferente. Nos últimos 9 anos, o uso de defensivos quase dobrou no Paraná. Antes eram 2 aplicações em média, agora chegam a 4. E na plantação de soja, o abuso é ainda maior, 8 aplicações. A venda de agrotóxicos aumentou 140% em 10 anos, crescimento maior que o da produção de grãos, que ficou em 75%. Para esse pesquisador, faltam técnicos no campo para orientar os agricultores. Ele acaba, às vezes, ficando sujeito a recomendações, muitas das vezes, inadequadas. Veneno demais contamina o meio ambiente, aumenta os custos, faz mal para a saúde e pode prejudicar também o bolso dos produtores. Entre especialistas, há o temor de que o mercado internacional imponha restrições aos produtos brasileiros por causa dos resíduos de agrotóxicos. A agricultura é um setor forte de sustentação da nossa economia, isso seria um caos. O risco também é grande para a saúde dos agricultores. Aos 32 anos, Dona Lídia tem dificuldade para caminhar. Ela sofre de uma doença que aos poucos vai destruindo o sistema nervoso, consequência dos venenos usados na lavoura de fumo, onde ela trabalhou desde a infância. Preço meu, todos os anos que eu trabalhei na minha vida, aos 32 anos tendo uma notícia tão grave, sabe? Não vale a pena. Você queria estar vivendo, estar feliz, em um domingo, você poder ir passear e dar risada, não estar pensando toda hora num problema tão sério, sofrendo as consequências dele, porque não é só pensar, é sentir. Boa parte dos efeitos à saúde, da intoxicação que é feita às populações, boa parte de toda essa destruição que é desenvolvida pela expansão das monoculturas, ela não tem nenhuma implicação para o lucro e para a cadeia de preços. Ou seja, a soja barata, o álcool barato, a carne barata, em boa parte se dá em nome do câncer, da intoxicação aguda que é atendida pelo SUS público, pelo desrespeito à natureza que vai ser pago nas próximas gerações. Nada disso, de alguma maneira, é contabilizado. A gente fez um estudo no estado do Paraná que, no pior cenário, são cerca de 150 milhões de dólares que podem até ser gastos somente com as intoxicações agudas. Ou seja, é mais caro pagar os efeitos na saúde do que usar agrotóxicos. Só que quem paga o agrotóxico é o agricultor. E quem paga a saúde é a população, é o sistema de saúde, é o governo, somos todos nós, e é a vida e o sofrimento das pessoas que estão sofrendo com essas intoxicações e com os problemas de saúde. Então, aqui ficou claro que as grandes empresas, elas têm interesse mesmo no nosso dinheiro e não na nossa saúde.
Então, mais uma vez, ficou claro isso daí. Então, ali, você sabia que o Brasil é recordista mundial em agrotóxicos? Se dividir o número de habitantes, cada brasileiro consome em média 5,7 quilos de agrotóxico por ano. É muita coisa, né? E agora aqui a gente vai ver mais um vídeo sobre o agrotóxico e depois a gente vai acompanhar uma transformação. Pode dar play naquele vídeo. Ele fez uma roça de feijão no meio do café. Aí ele aplicou. Nós temos já tem uns 10 anos atrás. Aí ele pegou esse feijão e deu para esse vizinho meu que eu colhei. Aí, tá quase feijão, tá muito bom. Aí como arrancou o feijão, o que estava de rolinha agora no meio, o que bater morre. Aí ele falou, gente, você escolhe esse feijão, vocês não consomem ele agora não. Deixa uns 6 meses sacar, porque o remédio que eu apliquei ele é forte. Ele falou, apliquei sem saber, papai, nunca mais. Que eu apliquei sem saber, ó, não tão fácil. Ele falou, nunca mais eu faço negócio. Que eu matei o inseto, matei os passarinhos, matei tudo. Ele foi pimentado. Quer dizer, não só o agricultor está morrendo, o povo da cidade também, porque eles consomem esse veneno lá. Então, vocês viram aí que o agricultor utilizou o agrotóxico, matou todos os passarinhos e insetos que tinha, né, enquanto ele estava colhendo. E o amigo dele falou, não, você guarda isso aí por 6 meses, depois esperando que baixasse a toxicidade do feijão. Mas foi para o mercado assim mesmo, a cidade comprou o produto dele, entendeu? Então, quer dizer, é isso que a gente está consumindo. Então vamos lá, as maiores empresas, tá aí as maiores empresas produtoras de agrotóxicos. Quando você vê um logotipo desses aqui, você sabe que eles não são nossos amigos, tá? É a Bayer, a Dow, a Monsanto, a Syngenta, a BASF e a DuPont. Talvez você já tenha visto esses aí, por exemplo, igual a BASF, a Bayer, você já viu em outros produtos. Mas elas são multinacionais, são grandes, e falou, pô, esse negócio de agrotóxico aí é bacana, eu vou lá porque eu quero ganhar dinheiro, entendeu? É assim que funciona. E agora a gente vai ver um vídeo, e esse é interessante, que mostra tanto como essas empresas trabalham e como o agricultor ainda consegue reverter a situação pela força de vontade dele. E esse sim merece a nossa admiração. A Syngenta cria dependência química trocando café por agrotóxicos. Uma empresa sem nenhuma tradição ou foco na comercialização de commodities está se consolidando como uma das maiores exportadoras brasileiras de cafés especiais. A indústria de agroquímicos e sementes, Syngenta, tem contratos para comprar e exportar 208 mil sacas de café gourmet ao longo deste ano, dentro de um programa no qual troca seus produtos por sacas do grão. O agricultor paga os insumos com sua própria produção e não em dinheiro. Com os cafés especiais, a Syngenta decidiu fazer ela mesma a comercialização em uma estratégia para que os produtores de café sejam fiéis aos seus agroquímicos. A plataforma inclui os agrotóxicos da Syngenta e também serviços pós-colheita e treinamento. Para fazer o custeio da lavoura e para te estar assegurado o que vai fazer na lavoura, o banco exige as notas da semente, a semente tem que ser híbrida, tem que ter o adubo químico, tem que ter o veneno e as notinhas de todo esse produto. Porque lá no dia de fazer a entrevista vai vir um técnico, né, do banco, né, o fiscal, ele vai querer essas notas para te estar dentro do seguro, senão em 48 horas tu tem que devolver o dinheiro lá, se tu não tiver a lavoura, conforme como está no Procri, feito lá e usou a semente híbrida e o adubo, se tu não usou aquilo, não tem aquelas notas, tu não vai ganhar o Proagro. A palavra Adonai em hebraico significa ele, como se designa Deus, cujo nome não se pronuncia. Aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, Adonai é um agricultor que reinventa o mundo à sua maneira. Tudo que lhe apresentam como a verdade, Adonai questiona. No mundo da Monsanto, Dow, Bayer, BASF, DuPont, Syngenta, Adonai pratica agricultura orgânica sem transgênicos. Enfrenta o banco que só dá crédito a quem planta transgênicos e tem como garantia de colheita da safra o uso de herbicidas e pesticidas. Nosso Adonai desafia as transnacionais que lucram bilhões com seus venenos.
Baseado na sua história familiar, Adonai reinventou o milho crioulo. Existe uma porta de saída. Adonai aponta. Eu me lembrei lá de trás, né, do tempo lá do meu pai, quando ele disse tinha sementes crioula, por que não pode hoje tentar fazer isso, né? E mais um colega meu, que ele se formou agrônomo, né, disse, vamos tentar fazer uma semente aqui na tua propriedade. Mas daí nós tínhamos que depender de um milho híbrido comum, né? Daí fazer um enxerto, daí para fazer esse cruzamento, daí para tirar para plantar da segunda planta, daí eu usei 11 variedades de milho, né? Fiz uma mistura toda, né? Peguei o milho comum que eu consegui encontrar, né? E daí peguei mais híbridos, né? E daí misturei tudo. Teve época, tudo que é épocas de milho. Daí o que eu fiz? Eu fui selecionar, né? Trabalhar com ela. Levou 3 anos que eu consegui fazer esse milho no centro. Hoje em dia, o pessoal sempre acha, se faz agricultura orgânica, não vai nutrir a humanidade. Bom, se está pensando que orgânico é simplesmente deixar fora o químico, eles têm razão. Mas não é. Porque o orgânico é que você trabalha com a vida do solo. E não perguntaram o que a planta precisa, perguntaram o que a indústria podia fornecer. Nós temos que ir mais pela natureza e menos pela tecnologia. Porque a tecnologia em si, se não está trabalhando conforme da natureza, ela não vai conseguir um resultado satisfatório. Essa cenoura ela foi produzida em perfeito equilíbrio trofobiótico. O que é isso? Ela teve uma nutrição e uma ambientação absolutamente adequada, de modo que ela não contraiu nenhum tipo de doença. Ela está equilibrada. Não há nenhuma dificuldade em produzir alimentos orgânicos para alimentar o povo. Não há dificuldade técnica. O sítio Catavento, com seus 20 hectares de agricultura, produz 300 toneladas de alimento por ano. E alimento de altíssima qualidade. O problema que nós enfrentamos, não que eles não sabem, mas eles não querem por causa da indústria, porque a indústria ganha com isso. E sempre dá alguma coisa no meio entre a tecnologia correta e a ganância. Eu aconselho a vocês, não entre dentro de uma faculdade de agronomia brasileira e fale mal de agrotóxico. Você é capaz de ser apedrejado. O agricultor tem que aprender a confiar na natureza. Que tem que ter um sentido para o pequeno agricultor acreditar nisso e entrar. Mas isso depende também da parte dos governantes públicos, né, que apoia, que leva adiante isso. Tem uns bem pequenininhos ali, né? Meio ali, né? Tentando. Então, aí ficou bem claro o esforço do agricultor que ele tem para tentar sair desse sistema atual, né? Que a gente tem. Então, não é uma coisa fácil. E a gente não está aqui para dizer o que é para fazer, o que deixa de fazer. O importante é que você se conscientize, que você saiba aquilo que você está fazendo. É só isso que a gente está passando hoje aqui. E, então, aí você sabia, quem não arruma tempo para cuidar da sua alimentação, vai ter que arrumar tempo para cuidar da sua doença. Então é essa mensagem que a gente quer deixar aqui antes de começar a falar sobre agricultura natural. Nosso último item já está acabando. Já. Então vamos falar de agricultura natural. O que é agricultura natural? É um método de agricultura desenvolvido por Mokichi Okada que propõe um cultivo natural onde existe a harmonia do meio ambiente com a alimentação, com a saúde do homem e também com a espiritualidade. E vamos falar agora da Cori. Vamos ver um vídeo da Cori.
na cidade de São Paulo. Sua unidade produtiva fica localizada em Itaúna, no interior paulista. Fundada em 1994, a empresa desenvolve sua produção baseada na filosofia do pensador japonês Mokichi Okada, que preconizou a agricultura natural, método agrícola sustentável que não utiliza adubos químicos ou agrotóxicos. Seu objetivo é produzir e comercializar alimentos que promovam a saúde e o bem-estar do consumidor, assim como a prosperidade do produtor. Para tanto, utiliza métodos produtivos que gradativamente concretizam a agricultura natural preconizada por Mokichi Okada, por meio de um modelo social, ambiental e economicamente sustentável. A Cone tem por princípio valorizar o agricultor, tanto quanto clientes e colaboradores. E é o sentimento de gratidão pela natureza, pelos alimentos e pelos produtores que tem motivado o grande crescimento da empresa e a satisfação de quem nela trabalha. Ela reúne atividades de produção de insumos agrícolas com a marca Bokashi Cone, vegetais orgânicos, frangos, ovos e, mais recentemente, alimentos industrializados. Pesquisas geram inovações que são introduzidas nas unidades produtivas, granjas, fazendas e indústria, completando o ciclo que aumenta a qualidade e a produtividade dos negócios. Produz mensalmente cerca de 200 toneladas de frutas, legumes e verduras certificados como produtos orgânicos. Além disso, produz 9.200 toneladas de frangos por ano, nas linhas resfriado e congelado, no formato inteiro ou em 12 cortes especiais embandejados com peso padrão de 600 gramas e comercializados em 1.400 pontos de venda em 23 estados do Brasil. A técnica de produção de frangos sem o uso de antibióticos obedece a rígidos padrões de controle de qualidade, desde a fábrica de ração própria, passando pela criação dos animais até o abatedouro, que é inspecionado pelo Ministério da Agricultura através do CIF, Serviço de Inspeção Federal. Recentemente, a instalação foi ampliada e reequipada. A Cone foi a primeira empresa brasileira a receber o selo de bem-estar animal da Human Farm Animal Care, baseado nas normas da Organização Norte-Americana de Bem-Estar Animal, graças aos seus métodos produtivos. Nestes métodos, as aves são criadas em ambientes arejados, onde podem expressar comportamentos naturais inerentes à sua espécie, o que proporciona o crescimento de um animal com menor nível de estresse. Desta mesma forma, também são criadas as galinhas poedeiras da Cone, produzindo 30 mil ovos por dia. Desde 2011, a Cone produz o frango especial de festas solene. Comercializado inteiro e congelado, é especial no tamanho e no sabor. A empresa também oferece café, mel, a linha Bokashi de insumos orgânicos, entre outros produtos livres de agroquímicos, todos com a marca Cone. Em São Paulo, no bairro da Vila Mariana, a Cone, por intermédio da sua loja modelo, comercializa, além dos seus produtos, um mix que vai desde integrais até produtos de limpeza orgânicos. A partir das experiências com esta loja, foi criada a Cone Franquias, empresa que tem o intuito de difundir de forma mais direta os produtos da agricultura natural para todo o Brasil e que já conta com a loja Cone de Natal. Para o ano de 2013, há a previsão de abertura de 10 novas lojas. Assim, a Cone vem se tornando um modelo de empresa sustentável, de qualidade, que reúne o ideal e o anseio de milhões de consumidores que buscam uma vida saudável, próspera e feliz. Prova disso aconteceu em dezembro de 2012, quando a Cone recebeu o prêmio Eco 2012 da AmCham, Câmara Americana de Comércio, na categoria Sustentabilidade em Processos, pelo seu método de criação de aves baseado em critérios naturais e de qualidade de vida. Cone, sua vida com mais saúde. Bom,
não é coincidência, né? No mundo de hoje nós temos tantas doenças, o câncer cresceu muito, outras doenças tão perigosas também cresceram, provavelmente por conta da alimentação. E como nós somos felizes, né? Nosso mestre Meishu Sama, ele adivinhou essa época para nós, em que nós não tivéssemos mais o que comer, porque depois de tudo isso que a gente viu, a gente não vê alternativa mais, né? Nós não podemos comer mais nada, certo? Do que tem no supermercado, não é isso? E nós vamos comer o quê? Né? Foi isso que o Meishu Sama deixou para nós, então nós somos privilegiados. Nós podemos plantar, nós podemos comprar alimentos da Korin, que é totalmente natural. Nós podemos ir no supermercado ler, né, e saber o que nós estamos consumindo, escolher, né? Não vou mais tomar refrigerante, ou então vou usar o óleo de coco e a banha de porco ao invés de usar o óleo vegetal. Ou então, ao invés de eu comprar um doce, um biscoito no supermercado, vou fazer um doce em casa, vou fazer um doce de maçã, um doce de mamão, não é isso? Então nós somos privilegiados. E a nossa intenção é essa, que nós possamos passar para as outras pessoas que estão lá fora, que não sabem disso, o quanto isso é importante, tá bom? Então nós terminamos com uma frase aqui, né? Deixe que seu alimento seja seu remédio, que seu remédio seja o seu alimento. Então, se alimentando corretamente, com certeza não tem erro, não tem por que ficar doente, tá bom? Então, pode passar para o outro slide. Esse aqui eu ia chamar seu Igor, mas seu Igor já falou. Pode passar. Então, a gente convida mais uma vez para as nossas reuniões, que são todas as terças-feiras, 19 horas, que a gente fala não somente de agricultura natural, como vocês puderam ver, a gente tentou fazer o maior apanhado possível. A gente fala de alimentação, fala de saúde, fala de diversas outras coisas relacionadas com uma alimentação e uma atividade, uma vida mais saudável. Então, meu muito obrigado a todos e obrigado pela paciência. Obrigado.